Fala, pessoal. Bom dia. E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Beleza. Partiu começar então, gente? Alguma dúvida? Alguma coisa para discutir? Beleza. Então, hoje eu queria concluir o que a gente estava discutindo sobre colisões e depois começar a entrar no movimento de rotação de sólidos, que vai ser o nosso próximo assunto. Então, a gente vai começar falando de colisões em 3D. Então, ó, o cenário que eu quero considerar é semelhante ao que a gente tinha antes. Eu quero supor que antes eu tinha uma partícula aqui, né, de massa M1, que ela está se movendo para cá com uma velocidade V1 inicial. E aqui tem uma outra partícula de massa M2 que eu vou supor que está em repouso. Tá? Então, essa partícula está vindo aqui, né? Está andando para cá. Isso daqui é o que a gente pensa como sendo o antes. Tá? Aí ela vem, elas vão interagir aqui, vai ter o processo, né, de espalhamento, e depois desse espalhamento, o que vai acontecer é que uma delas vai seguir para um lado e a outra vai seguir para o outro. Então, eu vou ter aqui uma velocidade V2 final e aqui um certo V1 final. Beleza? E esse é o depois. Bom, a gente tinha desenhado uma figura semelhante na aula passada, quando a gente estava pensando em colisões em uma dimensão, né? No fundo, colisões em uma dimensão, o termo mais preciso seria uma colisão frontal, né? Frontal, ou seja, elas vêm, elas batem frente a frente. E aqui a gente está considerando colisões mais gerais, né? Posso até talvez ser mais preciso, colisões gerais. E a gente vê que o que aparece aqui é um novo elemento, que é, mesmo que a gente pense nessas esferas como bolinhas, tipo bolinhas de bilhar, o que importa aqui é a posição relativa entre os centros dessas duas bolinhas aqui, né? Ou seja, eu tenho uma coisa assim, ó. E eu tenho aqui uma distância, então, que eu vou chamar de B, né? Esse B é o que a gente chama do parâmetro de impacto. E qualquer pessoa que já jogou bilhar sabe muito bem que o que vai acontecer aqui com a colisão vai depender de forma sensível com esse parâmetro de impacto, né? Porque, por exemplo, se a gente pegar um caso extremo onde essa bolinha está muito para cima aqui, ela vai passar batido, né? Se ela estiver perfeitamente alinhado, a colisão vai ser frontal. Se ela estiver num ângulo, aí no fundo esse parâmetro de impacto vai acabar influenciando para que lado elas vão, certo? Então, isso daqui é um novo elemento que, quando a gente estava falando de colisões frontais, a gente não tinha que se preocupar. É a distância relativa entre as bolinhas. Claro, depende também de várias outras coisas aqui, né? Então, assim, você tem... o que a colisão vai depender, né? Então, a colisão vai depender do parâmetro de impacto B, ela vai depender da forma dos objetos, por exemplo, do raio, né? Raio das bolas, etc. Né? Mais alguma coisa? O que vocês acham que vai depender esse processo de colisão?
Velocidade, beleza. Que mais? Massas, rotação. Rotação também. Rotação é uma coisa ainda mais complicada, né? Quem joga sinuca sabe, se essa bolinha está rodando, pode fazer várias coisas bem complicadas aqui, né? E o material das bolas influencia do que elas são feitas? Também, né? O material, etc. Beleza, gente? Então, assim, isso é para mostrar que no quando a gente fala de colisões, um aspecto geral da teoria de colisões, esse processo ele é muito complexo, mesmo que a gente esteja falando de uma coisa simples como duas bolas de bilhar, né? Ainda é um processo complexo, porque ainda tem ah, vários detalhes aqui, o processo ele vai depender de forma sensível em todos esses detalhes, tá? Então, vamos tentar ver que tipos de considerações a gente consegue fazer gerais, né? Ou seja, talvez a gente não consiga calcular tudo que dá para calcular, mas vamos ver se pelo menos a gente consegue fazer algumas considerações gerais sobre isso daí. Né? Então, vamos tentar ver primeiro conservação do momento. Lembra, conservação do momento sempre vale no caso de colisões. Sempre vale, porque colisão só envolve processos internos. Então, o momento sempre é conservado. Então, o que a gente vai ter aqui? Eu estou supondo que a partícula 2 estava inicialmente no repouso, então a minha conservação do momento vai dar aqui M1 V1 inicial igual a M1 V1 final mais M2 V2 final. Tá? Então, o que é interessante a gente ver aqui é que o que é isso? Isso aqui é uma relação algébrica entre três vetores, né? Então, isso aqui define um plano. Define um plano. Ou seja, a colisão pode ser apesar de ser 3D, no fundo, ela vai envolver um plano bem definido, que é o que a gente sabe que está vindo aqui, né? Ou seja, se essa partícula vem e bate nessa, você tem, por exemplo, um plano definido, por exemplo, pelo VI e pelo VF, então o V2F vai estar no plano desses dois caras aqui, né? Então tudo vai acontecer, no fundo, em 2D, efetivamente 2D. Tá? Então, quais são as incógnitas aqui? As incógnitas, você, no fundo, né, a gente quer saber essas velocidades finais aqui, mas então a gente pode colocar uns ângulos aqui, ó. E a gente vai ter, então, aqui esse ângulo θ1 e esse ângulo θ2, né? Então, a gente pode... As incógnitas do problema, as incógnitas, se resumem a V1 final módulo, V2 final módulo, né, sem flechinha aqui, θ1 e θ2. Ou seja, eu preciso saber qual a velocidade com que cada bolinha saiu, né? Então, suponho que eu sei essa velocidade inicial. Eu quero saber com qual velocidade cada uma sai, e eu quero saber qual que é o ângulo, né? Ou seja, qual que é para que lado elas saem, né? Tudo bem? Então, olhando agora para essa equação aqui em componentes, então, em componentes, eu vou ter na direção horizontal, a minha velocidade inicial era puramente horizontal, e aí eu tenho a velocidade final desse cara com cosseno de θ1, e esse daqui com cosseno de θ2, né, que são essas componentes aqui, é o cosseno, o cateto adjacente aqui. E na direção vertical, eu tenho zero, porque inicialmente não tinha nada. Então, eu tenho M1 V1 final seno de θ1, menos M2
V2 final, seno de θ2. Então, você vê que esse seno acontece exatamente porque, como o movimento, inicialmente, ele era todo horizontal, se essa daqui sai para cima, essa daqui tem que sair para baixo, de tal forma que o momento é conservado, né? Porque o momento final, P inicial, desculpa, o momento inicial tem que ser igual ao momento final. Então, como o momento inicial ele era horizontal, o momento final também tem que ser horizontal. Então, a componente vertical dessa daqui cancela a componente vertical dessa daqui, de tal forma que o momento seja conservado. Tá? Então, isso aqui é geral, né? Isso vale para qualquer colisão. Então, vale para qualquer colisão. Colisão com V2 inicial igual a zero, né? A única hipótese que a gente fez aqui, que não é uma hipótese restritiva, porque a gente sempre pode escolher um referencial onde esse cara está em repouso, né? Então, a gente escolhe que o partícula 2 está em repouso, e aí essa única restrição você chega nessas duas equações. Você vê que aqui a gente tem agora duas equações para 4 incógnitas, né? Ou seja, a conservação do momento por si só não vai determinar tudo que a gente precisa, porque eu tenho 4 incógnitas e duas equações. Agora a gente pode ver o que acontece no caso de colisões elásticas. Ou seja, energia conservada. Vamos ver se isso daí ajuda a gente um pouco, né? Então, ou seja, agora eu tenho uma relação adicional que é 1 meio de M1 V1 inicial ao quadrado, é 1 meio de M1 V1 final ao quadrado, mais 1 meio de M2 V2 final ao quadrado, né? E a energia cinética, lembra, ela só depende do módulo da velocidade, então você vê que os ângulos aqui não aparecem aqui, né? Porque o que aparece é 1 meio de m vezes o módulo da velocidade, então módulo, módulo, módulo. Tá? Então, agora com isso, você vê que a gente tem 3 equações para 4 incógnitas. No caso frontal, no caso 1D, a gente via que quando a gente tinha conservação de energia, a gente conseguia resolver completamente o problema. No caso unidimensional, momento e energia resolviam completamente o problema. No caso geral, não é verdade, né? Ou seja, conservação de momento e energia não é suficiente para determinar o resultado da colisão. Isso daqui, na verdade, gente, faz todo sentido, né? Seria, assim, na verdade, bastante bugado se fosse suficiente, porque em nenhum momento dessa nossa discussão entrou esse parâmetro de impacto aqui, né? Ou seja, a princípio, tudo isso que a gente disse também valeria para uma colisão assim, onde esse cara, na verdade, passa batido e vai embora. Tudo isso também seria válido. Então, no fundo, em algum lugar tem que entrar a questão, né, de como é que as partículas se aproximam uma da outra, desse parâmetro de impacto. Ok? A teoria que inclui esse parâmetro de impacto, ela é mais complicada. A gente não vai chegar a discutir isso daqui aqui. É bem mais sofisticado tentar, mesmo que a gente suponha que esses caras são esferas bonitinhas, etc., é um pouco mais complicado tentar incluir esse tipo de parâmetro na descrição do problema. A gente não vai fazer isso daqui aqui. Tá? Mas vamos ver se a gente consegue avançar um pouco mais. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos em algum caso particular, tentar
entender um pouco melhor o que está acontecendo. Então, vamos considerar o caso de massas iguais. M1 igual a M2 igual a M. Tá? Então, o que massas iguais nos fornece? No caso de massas iguais, a gente tem, então, que dessa relação de conservação do momento, a gente vai ficar com, né, então, da conservação do momento, a gente tem que V2 inicial é igual a V1 inicial, perdão, é V1 final mais V2 final. Então, você vê que o que é isso, né? A gente pode fazer um diagraminha. Isso aqui é uma soma de vetores. É tipo assim, soma básica de vetores lá do curso de geometria analítica. Eu tenho o V1 inicial é horizontal. Aí, esse cara aqui, ele sai para cima, né? A partícula 1 sai para cima. Então, ele vai estar aqui. Esse aqui vai ser o V1 final. Esse daqui é o V1 inicial. E eu tenho agora esse cara aqui, que vai ser o V2 final. Né? Então, no fundo, o que a conservação do momento está dizendo para a gente é que as velocidades formam um triângulo. Né? Essas velocidades vão formar um triângulo. Né? E onde é que estão esses ângulos aqui? Ó? Esses ângulos θ1 e θ2, onde é que eles entram nessa figura? Onde é que está o θ1, por exemplo, aqui? Perfeito. Exatamente, Renan. Então, o θ1 vai estar aqui, ó, né? Ele é o ângulo que a partícula 1 faz com a horizontal. Então, o θ1. E o θ2? E o θ2, pessoal, ideias? Entre V2F e V1I, Gabriel, vamos ver. Então, ele vai estar entre esse cara e esse cara aqui, né? O θ2, para ser correto, ele vai ser esse ângulo aqui, né? Porque ele é o ângulo que esse cara faz com a horizontal. Mas, então, esse cara, na verdade, ele é igual a esse daqui, né? Por trigonometria ali, ou seja, o θ2 é a mesma coisa, né? Esse ângulo é igual a esse ângulo aqui. Tudo bem, pessoal? Tá claro? Beleza. Agora, se a gente incluir agora a conservação de energia, o que a gente obtém? Ó, conservação de energia é isso daqui, né? Só que as massas são todas iguais. Oi, Raul. Qual parte não ficou claro? A disposição dos vetores formando um triângulo ou onde entram os ângulos θ1 e θ2? Então, a disposição dos ângulos, então vamos voltar para a figura original. Então, ó, na figura original, o θ1 é o ângulo que a velocidade final faz com a horizontal, então aqui para cima, e o θ2 é o ângulo que a 2 faz com a horizontal, mas virado para baixo aqui, né? Então, se a gente ver aqui no desenho, o θ1 é exatamente o ângulo que esse cara faz com a horizontal aqui, enquanto que o θ2 é o ângulo que o V2 faz com a horizontal aqui para baixo. Então, esse é o θ2, na verdade. Tudo bem até aqui? Ou seja, tudo bem que esse daqui é o θ2 e esse é o θ1? Então, aí se esse daqui é o θ2, esse daqui também tem que ser o θ2, né? Porque a soma disso
com esse complemento aqui tem que ser, ou seja, esse triângulo aqui no fundo é a imagem desse triângulo aqui. Então, se aqui é θ2, aqui também tem que ser θ2. Eu poderia, talvez, uma forma melhor de fazer isso seria, se a gente estende esse cara aqui, né? Ah, entendeu? Beleza, maravilha. Então, foi só isso, beleza. Show. Então, agora, conservação de energia. A gente vai impor esse resultado aqui, mas como as massas são todas iguais, vai cancelar os m's aqui. Então, conservação de energia vai me dar que V1 inicial ao quadrado tem que ser igual a V1 final ao quadrado mais V2 final ao quadrado. Né? Então, o que é isso daqui? Vocês veem que esse daqui é o teorema de Pitágoras, né? No fundo. Ou seja, ele está dizendo que essa magnitude aqui ao quadrado tem que ser igual a essa ao quadrado mais essa ao quadrado. Hã? Ou seja, né, portanto, isso aqui tem que ser um triângulo retângulo. Isso daí só é verdade por causa da conservação, por causa das massas serem iguais, né? Em geral, não vai ser um triângulo retângulo, mas quando as massas são iguais, vai formar um triângulo retângulo. E aí, agora, se isso é um triângulo retângulo, o que isso me diz sobre θ1 e θ2? São complementares, dá 90 graus. Exatamente. Então, a gente tira que θ1 mais θ2 é igual a π sobre 2. E isso enfatizando só para massas iguais, né? Beleza? Então, legal. Ou seja, pelo menos a gente tem algum avanço aí. A gente consegue relacionar os ângulos. Vamos agora voltar, então, para as nossas equações aqui da conservação do momento. Então, eu vou copiar esse negócio aqui, né? E vou colocar esse cara aqui. Deixar ele em cinza aqui. Vou chamar essa equação de 1 e essa equação de 2. Tá? Então, vamos ver agora o que a gente consegue fazer disso daí. Então, em primeiro lugar, eu vou olhar para essa relação aqui. Então, eu fico que 0 igual a M1 V1 final, seno de θ1, menos M2 V2 final, seno de θ1 menos π sobre... desculpa, π sobre 2 menos θ1. Quanto que é seno de π sobre 2 menos θ1? Cosseno de θ1, perfeito. Então, isso daqui é cosseno de θ1. Então, você vê que aqui... desculpa, né? Essas massas se cancelam, porque as massas são iguais, né? Então, a gente vai ficar aqui, V2 final vai ser V1 final, seno de θ1, sobre cosseno de θ1. Ou seja, é V1 final, tangente de θ1. Então, isso aqui relaciona agora a velocidade final do 2 com a velocidade final do 1 e o ângulo do 1. Né? E agora, da equação 1, a gente tira aqui sem os m's, né? Porque as massas todas cancelam, então V1i igual a V1 final, cosseno de θ1, mais V2 final, cosseno de θ2. E θ2, né, a gente já pode substituir, é π sobre 2 menos θ1. Quanto é que dá cosseno de π sobre 2 menos θ1? Dá seno, exato. Daqui dá seno de θ1. Então, a gente vai ficar aqui, isso aqui vai ser V1 final, cosseno de θ1, mais
V2 final, que eu posso substituir, é V1 final tangente de θ1 vezes seno de θ1. Então, eu tenho um V1 final em evidência. Aí aqui eu tenho cosseno de θ1 mais seno ao quadrado de θ1 sobre cosseno de θ1. E se eu jogo esse cara aqui para cima, eu fico com V1 final cosseno ao quadrado de θ1 mais seno ao quadrado de θ1 sobre cosseno de θ1. E esse negócio que está aqui em cima agora é 1, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Então, isso daqui vai dar V1 final dividido pelo cosseno de θ1. Portanto, V1 final é igual a V1 inicial cosseno de θ1. Tá? Então, você vê que você relaciona o módulo da velocidade final com a velocidade inicial. E agora a gente também pode voltar aqui nessa fórmula, e se eu substituo, né, V2 final é V1 final, que é V1 inicial, cosseno de θ1, vezes tangente de θ1. Então, a gente vê que V2 final vai ser igual a V1 inicial, seno de θ1. E θ2 é π sobre 2 menos θ1. Então, isso daqui é o resumão que a gente obtém no caso de massas iguais, né? Opa! No caso de massas iguais, a gente consegue estabelecer tudo em função da velocidade inicial e do ângulo do θ1. Você vê que isso aqui é bacana, tá? Isso é muito bacana, porque a gente não consegue, como eu disse, resolver o problema inteiro. O problema das colisões ele é muito complicado. Mas só pelo fato das massas serem iguais, a gente já consegue estabelecer uma simetria importante, né? Então, o problema fica todo em termos desse ângulo θ1. Se esse cara sai com um ângulo aqui de tantos graus, a gente sabe esse ângulo, a gente sabe a velocidade de todo mundo, né? Beleza? Perguntas? Show. Então, agora, como último tópico nesse assunto de colisões, eu queria, na verdade, resolver em um pouco mais de detalhe um problema que está na lista, que eu acho muito bonito. Mas eu queria discutir ele aqui não como um problema, como um tópico mesmo. Que é essa questão de troca de momento em interações fundamentais. Então, o problema que eu queria discutir é o seguinte, ó. Imagina que você tem, aqui está um sistema de coordenadas, y, aqui está x. Aí você tem dois patinadores. Então, aqui está vindo o primeiro patinador, eu vou chamar ela de Alice, né? E aqui está vindo um outro patinador, que eu vou chamar de Bob. Né? E eles estão vindo aqui e eles vão eventualmente se encontrar na origem aqui. Né? Então, a Alice tem massa MA, o Bob tem massa MB, e ela tem uma velocidade VA inicial, ele tem uma velocidade VB inicial. Tá? Só que, além disso, a hélice tem também uma bola. Né? Então, é uma hélice mais uma bola. E essa bola ela tem uma certa massa, ΔM. Tá? Então, a hélice está vindo aqui, patinando, segurando uma bola. E o Bob está vindo aqui só ele mesmo, sem bola nenhuma. Deixa eu ver só. Melhorar meu desenho aqui.
Então, a ideia agora é o seguinte, quando eles se aproximam um do outro, né? Quando eles se aproximam, a hélice arremessa uma bola, arremessa a bola para o Bob. Então, eles estavam chegando aqui, aí ela pega e joga a bola para ele. Como ela joga a bola, o que vai acontecer é que eles vão começar agora a se afastar um do outro. Né? Ou seja, ela jogou a bola para ele, e em vez deles colidirem, eles acabam, na verdade, se afastando um do outro. Então, vamos supor que a velocidade do arremesso a gente vai chamar de ΔV. Tá? ΔV. É uma certa velocidade com que a bola é arremessada. Então, vamos tentar entender como é que funciona esse problema. Então, a gente pode olhar para a conservação do momento em várias etapas. Né? Então, conservação do momento. Para o processo de arremesso da hélice, primeiro. Então, a gente vai, na verdade, quebrar esse processo em vários e vamos olhar para as etapas e ver como é que o momento é conservado em cada etapa. O que é importante, né, é que esse processo aqui, ele é um processo interno, né? Ele é um processo interno. O que determina a variação da velocidade não tem nada a ver com nenhum tipo de força externa. É uma coisa puramente interna da hélice e da bola. Então, eu tenho que o momento inicial era a hélice mais a bola viajando, né, com uma velocidade VAI. E o momento final vai ser a hélice agora viajando com uma velocidade VAF e a bola sendo arremessada com uma velocidade ΔV. Né? Então, isso aqui a gente pode agora se perguntar como é que muda a velocidade da hélice. Né? Então, a velocidade final da hélice vai ser, né, MA. Velocidade final da hélice vai ser MA mais ΔM, VAI, menos ΔM, ΔV. Tá? Ou seja, a hélice ela vai perder um certo momento aqui por causa do arremesso da bola. Então, ela acaba perdendo momento. Tá? Inclusive, se a gente fizer... a gente pode pensar aqui, né, que então, o ΔP da hélice, que é MA, VA final, menos MA mais ΔM, VA inicial, é igual a menos ΔM, ΔV. Né? Então, ou seja, ΔM e ΔV é o quanto a hélice perdeu de momento. Ela cedeu o momento. Né? Tudo bem, pessoal? Show. Então, agora a gente olha da mesma forma para a conservação do momento. No processo onde o Bob agarra a bola. Então, inicialmente, a gente tinha a massa, a bola, perdão, vindo aqui, e o Bob com uma certa velocidade inicial. E aí, no final, ele agora aumentou a sua massa e vai ter uma certa velocidade do Bob final. Tá? Então, o que a gente tira daqui é que a massa final, mb mais ΔM, vezes a velocidade do Bob final, vai ser igual a velocidade o momento, né, inicial do Bob, mb VBI, mais ΔM, ΔV. Ou seja, a variação do momento do Bob, né, que é isso menos isso, vai ser igual a ΔM, ΔV.
Tá? E, portanto, você vê que isso aqui é menos a variação no momento da hélice. Tá? Ou seja, há uma troca de momento intermediada pela bola, né? A hélice vai ceder uma certa quantidade de momento para o bob através da bola. Tá? Para a gente ser um pouco mais concreto, né? Vamos supor o seguinte. Vamos supor que a velocidade inicial da hélice, eu vou considerar uma situação mais simétrica. Eu vou supor que essa velocidade aqui está chegando aqui com o mesmo ângulo, tá? Então, eu vou supor que essa velocidade inicial ela vai ser um certo v0. A velocidade da hélice, né? Se a gente olhar para esse vetor verde, ele é positivo em x e positivo em y, né? Então, ele tá apontando para cá. Então, vai ser uma coisa do tipo um certo seno de θ na direção i, mais um cosseno de θ na direção j, onde o seno de θ vai ser a componente vertical, então, na verdade, vai ser uma coisa assim, né? Tá? Colocar esse ângulo aqui, ou seja, que ela faz com a horizontal. E eu vou supor que a velocidade inicial do bob ela era bem simétrica, então ele vinha com o mesmo módulo, só que a única diferença é que o bob ele é positivo no y, mas ele é negativo no x, né? Ou seja, ele está indo para a esquerda. Então, vai ser a mesma coisa com o sinal de menos aqui na frente. Eu vou supor que esse cara é assim, menos seno de θ na direção i, mais cosseno de θ na direção j. Tá? E, por último, eu vou supor também que o arremesso ele é horizontal. Ou seja, eu vou supor que esse arremesso, que né, eu posso escolher, a hélice escolhe como que ela vai arremessar esse negócio, vai ser um certo ΔV na direção I. Oi, Renan, vamos pensar. A ideia é que eu estou falando dessa flechinha aqui, então ela é positiva no Y, mas ela é negativa no X. Né? Então, eu acho que tá certo do jeito que estava, né? Ou seja, esse termo aqui tem que ser menos, porque é negativo no X. E isso aqui é positivo no Y. Beleza? Então, vamos ver como é que vai ficar a coisa aqui. Vamos calcular esse cara, que é a velocidade final da hélice e a velocidade final do bob. Então, eu vou copiar essa fórmula aqui, para a gente lembrar dela aqui embaixo. Então, isso daqui vai dar o quê? Vai dar MA mais ΔM, V0, vezes, né? Então, esse vetor aqui fica seno de θ I mais cosseno de θ J, menos ΔM, ΔV, na direção I. Então, isso daqui vai ser agora, na direção I, vai ficar assim, MA mais ΔM V0, seno de θ, menos ΔM, ΔV, na direção I, mais MA mais ΔM, V0 cosseno de θ, na direção J. Tá? E, da mesma forma, a velocidade do bob, que é essa daqui, né? Vai ser MB menos seno de θ na direção I. Desculpa, V0, né? V0 menos seno de θ na direção I, mais cosseno de θ na direção J, mais ΔM, ΔV na direção I. Então, eu vou ter uma coisa que vai ser menos MBV0 seno de θ mais ΔM, ΔV na direção I,
mais MB V0 cosseno de θ na direção J. Tá? Então, essas são as expressões que a gente tem para os momentos finais aqui da hélice do Bob. Né? Agora, vamos ver o que a gente consegue tirar disso daqui, né? Ou seja, o que a gente consegue tirar dessa interpretação. O que eu acho que é interessante aqui é a gente notar essa mistura de sinais nas componentes X, né? Enquanto a componente J, ela não é afetada, né? Ou seja, a componente J não é afetada. Mas na componente X, agora, algumas coisas podem acontecer. Em particular, o que eu queria chamar a atenção é a possibilidade desses termos mudarem de sinal. Porque, olha só, inicialmente, esse cara era positivo e esse é negativo. A hélice está indo para a direita, o Bob está indo para a esquerda. Depois que arremessou a bola, qualquer coisa pode acontecer. Eles podem tanto continuar indo nas suas direções, ou, se esse arremesso for forte o suficiente, você pode inverter a direção de movimento dos dois. Ou seja, se ΔM, ΔV for suficientemente grande, você pode inverter o arremesso, vai inverter a direção horizontal de movimento. Heisen, a direção Y não é afetada por causa da nossa escolha de arremesso. A gente escolheu que o arremesso era horizontal. Só por isso. Ou seja, a princípio, se esse arremesso for num ângulo, tiver um certo ângulo, vai ser afetado. Mas a gente supôs que o arremesso era horizontal. Então, eles estavam aqui, né? A hélice está aqui, o Bob está aqui, ela pega e joga para ele. Então, a velocidade de arremesso ela é puramente nessa direção. Só por isso. Né? Então, a gente pode ver o seguinte, a gente pode, né, olhando para isso, a gente pode ter que se... vamos olhar para essa fórmula e essa fórmula. Se ΔM, ΔV for maior que esse cara aqui, que é maior que MA mais ΔM. Aqui o V0 está errado, gente. Espera aí. Aqui o V0 é fora. MA mais ΔM, V0 seno θ. Então, você vê que a velocidade da hélice final, componente X, vai ser agora negativa. E se ΔM, ΔV também for maior que esse negócio aqui, MB, V0, seno de θ, então agora a velocidade do Bob final na direção X vai ser positiva. Né? Ou seja, em ambos os casos, fliparam, né? Flip. Né? Então, o que significa? Que se o arremesso é suficientemente forte, isso pode, na verdade, atuar de forma a repelir os dois. Né? Ou seja, na verdade, o arremesso sempre funciona como uma força repulsiva. Isso que eu acho interessante, né? O arremesso funciona, se comporta como uma força repulsiva. Repulsiva. Entre as partículas. Né? Ou seja, a hélice joga a bola para o Bob e eles se repelem um do outro. Então, é claro que essa repulsão não necessariamente vai flipar a velocidade dos dois. Pode ser que não flipe. Se ela jogar uma coisa muito pesada, não vai flipar e eles vão acabar batendo aqui. Mas se a bola que ela jogar for suficientemente pesada ou se a velocidade for suficientemente grande, eles podem, na verdade, fazer, então, isso daqui, né? Eles vão vir aqui e fazer assim. Tá? Ou seja, eles vão se defletir aqui. É como se fosse uma repulsão entre os dois. Tá?
Por que eu acho isso interessante? Porque em física de partículas é assim que a gente descreve as interações fundamentais. Quando a gente fala das interações fundamentais da matéria, força eletromagnética, força nuclear, etc., a gente, em geral, descreve essas interações como sendo duas partículas que interagem trocando outras partículas, né? Então, ou seja, sei lá, quando um próton interage com um nêutron, ele vai estar trocando partículas entre os dois, né? Ou seja, eles vão estar trocando partículas, que vão ser, por exemplo, os quarks, ou, desculpa, os gluons, etc. Então, algumas das partículas fundamentais que a gente aprende, tipo gluons, são exatamente partículas que são partículas assim para intermediar interações, né? O elétron e os prótons, por exemplo, eles interagem trocando fótons. Então, do ponto de vista fundamental, a interação entre eles, na verdade, é que eles estão trocando partículas entre si. E eu acho isso daí uma forma, assim, robusta, sofisticada, é uma forma legal, né, de a gente entender uma interação. Porque como é que você define uma interação à distância, né? A interação, sei lá, eletromagnética, é uma coisa, é a força à distância. Tipo assim, eu tenho uma partícula aqui, outra partícula em outro lugar do espaço, e tem uma interação à distância entre elas. É porque, na verdade, elas estão trocando partículas entre si. Boa, Raicen. Não dá, né? Não dá. Essa é a pergunta legal, né? A força aqui é repulsiva. No contexto da mecânica clássica, não dá para a gente fazer a mesma coisa com uma força atrativa, né? Assim, isso realmente vai para a física quântica. Na física quântica surge essa possibilidade. É possível fazer algo semelhante e ter uma atração que é tanto atrativa quanto repulsiva. No caso da física clássica, você vê que só dá para ser repulsiva, né? Legal. Perguntas, pessoal? Show. Então, agora a gente vai mudar de assunto, tá? Com isso, a gente encerra todo o conteúdo da lista 5 e a gente vai entrar agora no último tópico do curso, no último módulo, que é a parte de movimento de rotação. Nenhuma pergunta sobre conservação do momento? Show. Então, bora lá. A gente vai começar, então, agora a falar sobre o movimento de rotação. Então, por grande parte desse curso, a gente sempre pensava nos objetos como partículas pontuais, né? Quando a gente tinha um bloquinho no plano inclinado, a gente não ligado para a estrutura do bloquinho, a gente pensava nele como uma partícula pontual. Quando a gente falou de centro de massa, a gente entendeu por quê. Entendeu, né? Por que funciona isso? Por que é possível você tratar esse objeto como uma partícula pontual? Porque isso acontece quando você está interessado só no movimento do centro de massa desse sistema. Agora, de forma mais geral, quando a gente tem um corpo, por exemplo, um sólido, ele vai ter não só um movimento do centro de massa, mas ele tem um movimento interno também, né? Que no caso de um sólido pode ser, por exemplo, um movimento de rotação e assim por diante. Se for um corpo que não é bem sólido, ele pode também ter outros movimentos ainda mais complicados. Por exemplo, se a gente pegar uma coisa que pode ter deformação, assim, né? Sei lá, uma bola. Então, a bola de futebol, quando a bola se move, você tem a translação, que é a bola como um todo, você tem a rotação, que é a bola girando, e você tem movimentos de elasticidade, que é, por exemplo, quando a bola bate na trave, alguma coisa assim, que ela amassa, né? Então, a forma dela muda. Então, o movimento de um sólido, ele tem a translação do centro de massa, mais todos os movimentos internos
que podem ser muito complicados de descrever. A rotação, ela é assim, a parte mais simples desses movimentos internos que a gente vai tratar. E a gente vai considerar aqui sólidos rígidos. Então, para a gente, o sólido não tem deformação. Seria, por exemplo, a gente pode estar tratando de uma bola, mas a gente não vai supor que a bola deforma, né, que por qualquer motivo a forma da bola vai mudar. A bola é rígida, tá? Então, a gente vai começar agora então a tentar descrever a física um pouco desse tipo de movimento. Então, para começar, vamos considerar, sei lá, um vinil aqui, ou um CD, sei lá, né, que está girando aqui. Então, vamos colocar... Opa! Uma coisa assim, tá? E eu tenho um disco aqui que ele está girando, então a gente vai colocar ele para girar aqui, assim. Tá? Então esse negócio vai estar girando. A primeira coisa absolutamente crucial que vocês têm que lembrar quando a gente fala do movimento de rotação é que a rotação depende do eixo em torno do qual a gente está girando. A rotação depende do eixo em torno do qual estamos rodando. Isso é absolutamente fundamental. Então, quando a gente pensa num CD, a gente vai imaginar que o eixo que a gente vai estar girando é esse aqui no meio, né? Ou seja, é exatamente esse pontinho aqui no meio. Então, se eu olhar, por exemplo, para um pequeno pedacinho aqui do CD, se eu olhar para um pequeno pedacinho, ele vai estar executando um movimento circular, né? Que vai ser uma coisa mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu consigo desenhar isso um pouco melhor. Vai ser alguma coisa assim, né? Aqui. Então, agora sim. Tá? Então, se eu olho para um pedacinho desse CD, e se eu giro ele em torno desse eixo aqui, ele vai estar girando aqui, tá? Mas isso é só uma questão de escolha. Eu podia, na verdade, sem nenhum tipo de perda de generalidade, eu podia também rotacionar esse negócio em torno de um outro eixo. Deixa eu talvez colocar aqui embaixo, melhor. Eu poderia fazer assim, ó. Eu poderia pegar e rodar em torno de um eixo, por exemplo, aqui na bordinha, né? Então, nesse caso, esse elemento de massa, ele estaria executando um movimento circular que estaria centrado aqui, né? Seria uma coisa assim, ó. Ou seja, esse elemento de massa, vamos ver se eu consigo desenhar isso daqui. Esse elemento de massa, ele vai estar girando aqui, ó. Porque o meu disco vai estar girando em torno desse ponto, tá? Então, você vê que depende de onde que eu estou girando. Ou seja, em torno da onde que eu estou fazendo meu movimento de rotação. Tá claro, pessoal? Isso aqui não é muito fácil de desenhar, não. Peço desculpas aí, mas é muito importante isso. Ou seja, essa ideia de que você pode escolher em torno da onde você vai girar, né? A gente pensa que dá para girar em torno do meio, mas você podia colocar um pino aqui e ficar girando o disco em torno desse pino aqui, tá? Então, nesse caso aqui, inclusive, essa flechinha aqui, ela estaria... Opa! Essa flechinha aqui, ela estaria tipo aqui, assim, né? Tá? Então, rotação é definida em torno do eixo, tá? O primeiro passo, né, a rotação, a gente tem que definir um eixo de rotação. Tá? A mesma coisa, a gente pode dar um outro exemplo, né, também, se a gente considerar o caso de uma barra. Então, imagina que você tem uma barra aqui, e você está girando ela em torno de um certo eixo, por exemplo, aqui, ó. Então, você está girando aqui, né? Então, essa barra está girando aqui, né? Tal. Eu poderia também ter a mesma coisa, mas fazer a minha barra girar em torno de um eixo simétrico. Por exemplo, aqui, assim. Aí a barra estaria girando
assim, em torno de um eixo simétrico. É tudo uma questão de escolha, tá? Eu tenho que escolher o meu eixo de rotação. Então, vamos considerar agora um certo elemento de massa. Oi, Gabriel. Deixa eu ver aqui. Nesse exemplo aqui, nesse exemplo aqui, eu acho que realmente minha conta não ajudou tanto, assim, eu concordo. A ideia é que você estabelece um eixo e cada ponto desse sólido vai rodar junto. Então, aquela animação que eu fiz carregando esse negócio aqui não foi muito boa mesmo, porque o disco como um todo tem que estar rodando, né? Ou seja, o disco como um todo tem que estar rodando. Então, acho que o jeito mais fácil é pensar que cada elemento de massa aqui, ou seja, cada quadradinho desse, vai estar girando em torno desse negócio. Desculpa, você tem razão, meu desenho não ficou bom, porque meu desenho, esse negócio estava rodando tipo meio assim, né? Mas não é verdade, esse cara como um todo está girando, né? Boa. Então, a forma da gente descrever esse tipo de problema é a seguinte: a gente vai pensar sempre num elemento de massa. Então, eu tenho meu sólido é maciço aqui, tá? E eu vou pensar num pequeno quadradinho que eu recorto aqui, que vai ter uma certa massa MI, tá? E a gente vai definir como sendo RI a distância dele ao eixo de rotação. Tá? Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, seria essa distância aqui seria RI. Tá? Se a gente quiser pegar um exemplo aqui, supõe que eu tenho um elemento de massa aqui, MI, aí a minha distância aqui seria RI. Tá? Então, RI vai ser sempre a distância de um certo elemento de massa com relação ao eixo que a gente está rodando. Tá? Então, se o sólido roda de um ângulo θ, então, esse elemento de massa vai percorrer um arco percorre um arco que a gente vai chamar de DSI, que é o raio vezes o dθ. Né? Então, para tentar fazer um exemplo um pouco melhor aqui, suponha que eu tenho um movimento circular, tá? Eu tenho aqui um certo pequeno elemento de massa do meu sólido, né? E eu tenho aqui uma distância RI, e aí esse cara ele vai rodar aqui, né? De um certo elemento de arco DSI, quando a rotação for de um ângulo θ. Dθ, desculpa. Tá? Então, o que é importante é que, por ser um sólido, o que caracteriza, o que faz do sólido um sólido? É o fato de que esse ângulo θ é o mesmo para todos os elementos de massa. Por ser sólido, esse dθ é o mesmo para todos os elementos de massa. Então, voltando, por exemplo, aqui no caso do CD, você vê que se eu tiver um elemento de massa aqui, por exemplo, né, quando o CD rodar aqui de um ângulo θ, esse elemento ele vai rodar pelo mesmo ângulo que esse elemento aqui. Tá? Ou seja, todo mundo roda junto. Né? Todo mundo roda junto. Não significa que o arco que eles vão percorrer vai ser o mesmo. Né? Em particular, os elementos mais externos tendem a andar mais. Né?
Então, o elemento que está aqui dentro, muito próximo do centro, quando você roda, ele anda um arco, né, muito pequenininho, enquanto que o cara que está aqui fora, ele anda um arco maior. Tá? Então, o elemento de arco é diferente, mas o ângulo com que eles rodam é o mesmo. É isso que faz o sólido ser sólido, né? Ou seja, todo mundo roda junto. Tudo bem, pessoal? Tá claro isso daí? Show! Uma convenção que a gente vai usar, tá? Isso é uma convenção padrão. A gente vai chamar de θ positivo, sentido anti-horário, tá? Então, nesse caso aqui, na verdade, que eu desenhei, seria d negativo. Se ele vai para o sentido horário, o ângulo é negativo, o sentido anti-horário é positivo. Isso é uma convenção que, sei lá, todo mundo adota e é padrão, tá? Então, a gente agora vai olhar para a velocidade tangencial desse elemento de massa. Então, VI vai ser, ou seja, é o quanto andou o elemento de arco, né? É a variação no elemento de arco do sistema. Então, como o raio é constante, né? Como essa RI ele é fixo, isso aqui vai ser RI dθ dt, ou seja, RI vezes ômega, onde ômega é a frequência angular, é a velocidade angular. Tá? Uma outra coisa importante é que essa velocidade desse meu elemento, ela é puramente tangencial. Então, esse meu vetor velocidade, né, ele vai sempre estar tangencial ao movimento. E tem um motivo bacana para isso, que é o seguinte: eu não posso ter velocidade na direção normal, porque o sólido é sólido. Isso é uma coisa muito legal de pensar. Como o sólido é sólido, ele não pode estar se comprimindo ou se expandindo. Se eu tiver uma componente da velocidade que aponta na direção do centro do movimento, isso daí vai estar, no fundo, mudando o raio do meu sólido, né? Ou seja, ele vai estar se comprimindo. Como o movimento de cada elemento de massa tem que ser circular, ele só pode estar nessa direção. Então, o fato do movimento ter que ser circular implica que a velocidade tem que ser tangencial. Faz sentido? Isso são conceitos relativos ao movimento circular que a gente já discutiu, mas faz tempo. Então, se não estiver claro, por favor, me interrompa, vamos discutir. É interessante essa constatação, ou seja, esse elemento está rodando, ele não está vindo para dentro. Beleza. Então, agora a gente pode calcular a energia cinética do sólido. A energia cinética, K, vai ser 1 meio da somatória em I de MI VI ao quadrado. Mas substituindo o resultado que a gente acabou de obter, isso daqui vai ficar 1 meio somatória em I de MI RI ao quadrado, ômega ao quadrado. Onde, desculpa, deixa eu ser mais claro, o que é essa somatória em I, né? É uma somatória sobre todos os elementos de massa. Né? Então, a ideia, né? Ou seja, eu vou pegar o meu sólido aqui e eu vou dividir ele em um monte de pequenos elementos de massa, quadradinhos, tá? E aí eu vou somar esse negócio aqui. Raul, então, é exatamente isso. Eu vou fazer mais exemplos que acho que vai ficar claro, mas a gente sempre pode imaginar que o nosso sólido maciço, ele é dividido em quadradinhos, né? Então, deixa eu talvez fazer um outro desenho disso daqui aqui. Imagina que eu tenho um sólido aqui, por exemplo, o disco, né? Então, eu tenho meu disco aqui, alguma coisa assim, e eu sempre posso pensar que eu vou dividir esse cara aqui em quadradinhos. Né?
E aí eu vou agora olhar e vou pensar em cada elemento de massa, cada pequeno quadradinho aqui, tá? Desse meu sólido, e eu vou analisar como é que esse quadradinho tá girando. Então, eu olho, por exemplo, para esse quadradinho aqui e vejo, tá, como é que esse cara está girando em torno do meu eixo aqui, né? Por exemplo, aqui, está girando aqui. Então, como é que esse cara está girando? Então, ele vai fazer uma coisa assim. Depois eu pego e olho para esse elemento de massa aqui e vejo como é que esse cara vai estar girando. Então, esse cara vai estar girando alguma coisa assim, né? Deixa eu melhorar meu desenho aqui. Alguma coisa assim, né? Então, esse elemento aqui, ele vai estar executando esse movimento e assim por diante. Então, cada elemento de massa, eu sempre posso pensar dessa forma, né? Eu sempre posso dividir, mesmo que cada elemento seja um único átomo, né? Mas, pelo menos do ponto de vista teórico, eu posso pensar sem problemas nisso, em como é que cada elemento de massa está evoluindo. Isso aqui, então, é a energia cinética de cada pedacinho de massa. E aí eu somo todos os pedacinhos. Isso. Então, a massa total do sólido, a massa total vai ser Emão, que é a somatória em I de MI. Então, é verdade, eu tô, assim, na nossa cabeça, a gente está pensando que esse MI ele é pequenininho. Em geral, vai ser sim. Eu poderia ter escrito um DM, mas achei mais fácil só escrever um MI. Mas é isso, a ideia é que esse cara vai ter uma massa pequenininha. Beleza? Ok. Então, olha só, olhando agora para a expressão da energia cinética, a gente vê que o que é especial dos sólidos, né, é que essa frequência angular ômega que aparece aqui, ela é comum para todos os termos da somatória. Então, eu posso colocar, na verdade, esse cara em evidência, eu posso colocar só um parênteses aqui, MI RI ao quadrado, vezes ômega ao quadrado. Né? Porque todo mundo, a velocidade angular é a mesma para todos os elementos de massa, né? Esse é o ponto principal. Vou escrever isso aqui, né? Velocidade angular é a mesma para todos os elementos de massa. O que faz isso ser assim é a ligação química, no fundo, entre os átomos do sólido, né? Se daqui fosse, por exemplo, sei lá, um gás interestelar, assim, da formação dos planetas, né? Alguma coisa assim que está girando. Imagina, sei lá, a formação lá do sistema solar, as coisas estão girando, mas é um sistema que é um gás, etc. Isso não seria verdade, porque cada átomo ali poderia estar girando com uma velocidade diferente. Então, mas aqui o que acontece é que você tem ligações químicas entre os átomos, então é como se você tivesse pequenas hastes rígidas ligando cada elemento de massa, ou seja, o elemento de massa está rigidamente conectado no seu vizinho e assim por diante. Né? E por causa disso, quando um gira de ômega, todo mundo gira de ômega. Tá? Então, essa grandeza que aparece aqui dentro, ela tem um nome e é o que a gente chama de momento de inércia. Então, o momento de inércia, ele é definido como sendo I igual a somatória sobre todos os elementos de massa de MI RI ao quadrado. Tá? Onde aqui, lembrando, RI é igual a distância ao eixo de rotação. Tá? Então, por causa disso, a energia cinética ela pode ser escrita como sendo 1/2 de I ômega ao quadrado. Então, o motivo pelo qual a gente define o momento de inércia desse jeito é porque, quando a gente escreve essa relação, a gente vê que o I ele faz um papel semelhante ao da massa para rotações. Então, ou seja, esse cara aqui vai ter um papel semelhante à massa mas para rotações. Então, quando o sistema está rodando,
a quantidade de energia que ele tem não depende só de quão rápido ele gira, mas depende do seu momento de inércia, né? Então, do mesmo jeito que uma partícula na translação, quando ela é pesada, né? A gente diz que ela tem muita energia, que ela é pesada. Aqui o que entra não é só a massa, mas é uma mistura, é massa envolvendo também posições, né? Porque como a coisa aqui é angular, esse momento de inércia, você vê que ele não vai ser só a massa total do sistema, ele vai ser a massa total ponderado pelas distâncias com relação ao eixo, né? Então eu tenho que meio que ponderar isso daí. Não, Gabriel, quando você roda em torno de diferentes eixos, você vai mudar o momento de inércia, então o K vai mudar também, né? A gente vai fazer um exemplo agora mesmo, ou seja, se eu pego um sistema e rodo ele da mesma velocidade angular, mas em torno de um eixo diferente, eu vou estar mudando a minha energia cinética. Vamos fazer um exemplo que acho que vai ajudar a entender. Considere a seguinte situação, ó. Suponha que eu tenho 4 massas ligadas por hastes rígidas aqui. Então, eu tenho um sólido, daqui é um sólido, tá? Só que, para ser um pouco mais fácil, a gente vai supor que os sólidos são 4 bolas que você ligou por hastes que tem massa desprezível. Então, essa daqui é uma haste de alumínio ali, fininha, não pesa nada, mas é rígida, absolutamente rígido, né? Então, são hastes rígidas. Tá? E eu vou supor que todas as massas são iguais, né? M1 igual M4 igual a M. Tá? Chamar essa partícula aqui de 1, essa partícula de 2, desculpa, essa aqui de 2, essa aqui de 3, essa aqui de 4. E, finalmente, eu vou supor que essa distância aqui, ela vale 2B, e essa distância aqui vale 2A. Então, esse é o meu sólido. Tá? Agora, vamos ver em torno da onde a gente vai rodar esse sólido. Então, agora a gente pode ter diferentes eixos de rotação. Então, vamos começar, então, sei lá, A. Vamos supor que a gente roda em torno desse eixo aqui, ó. Bem no meio. Tá? Então, a minha rotação vai ser aqui. Em geral, a gente usa esse tipo de flechinha, tá? Para descrever isso daí. Ou seja, a gente fala assim, ó, eu estou rodando, tem que imaginar um pouco essa coisa no 3D aqui, né? Na verdade, esse sistema ele está saindo e entrando na tela, né? Então, quando eu coloco uma flechinha assim, as massas 3 e 4 estão entrando na tela e a 1 e 2 estão saindo, tá? Tá claro isso daí, pessoal? Se não tiver, assim, me fala, porque tem que usar um pouco da imaginação aqui. Então, nesse caso, eu tenho 4 massas, tá? E eu tenho que agora calcular o momento de inércia, que vai ser a soma das massas vezes as distâncias ao quadrado. Quem vão ser as distâncias, né? Quem são esses RIs? Esses RIs são as distâncias ao eixo de rotação. Então, nesse caso aqui, eu tenho aqui um R1, um R3, um R2 e um R4. Tá? Então, nesse caso, R1 igual a R2 igual a R3 igual a R4, é tudo igual, é muito simétrico. É simplesmente metade, né? Como esse cara está no meio, é metade da distância, é A. Não, Raicen, boa, perfeito. Não depende da origem, né? Vou até escrever isso daqui. Esse daqui é a distância ao eixo. Não depende da escolha de origem. Aqui, realmente, o que está em jogo é uma distância. Né? Não tem nem vetor nem nada. É simplesmente eu vou lá com a régua e meço essa distância. Tá? O momento de inércia ele é um escalar. Então, ele só depende das distâncias. Então, nesse caso aqui, por exemplo, o momento de inércia vai ser M1 R1 ao quadrado mais M2 R2 ao quadrado mais M3 R3 ao quadrado mais M4 R4 ao quadrado, as massas são todas iguais, M, as distâncias são todas A, então o momento de inércia dá 4MA ao quadrado. Tá?
Agora a gente pode ver o que acontece quando a gente começa a variar esse eixo de rotação. Vocês têm alguma preferência aí? Algum outro eixo que vocês gostariam de explorar? Centrado em 4? Beleza. Então vai ser um centrado em 4, mas ainda tem opções, porque o Raul é o eixo. Então, o centrado em 4 ele pode passar por aqui ou ele pode passar por aqui. Eu tenho duas opções ainda: vertical ou horizontal. Vertical, tá bom. Então vai ser esse eixo aqui, né? Então eu estou rodando agora aqui, ou seja, eu estou prendendo de um dos lados do meu sólido. É como se fosse uma folha sulfite, mais ou menos, né? Eu pego um dos lados, uma cartolina, sei lá, alguma coisa, uma folha dura, né? Tem que ser dura aqui. E aí você roda assim, né? Beleza. Então, nesse caso aqui, quais vão ser as distâncias para cada um de cada uma das partículas com relação ao eixo? Qual vai ser? O que vocês acham aqui? Beleza. Então, esses caras estão em 2A, né? O 1 e o 2, então 2A, 2A, e os outros 0. Perfeito. Porque o 3 e o 4, eles não têm uma distância nenhuma com relação ao eixo. Portanto, o momento de inércia vai ser, nesse caso, 2A, desculpa, vai ser M1, que é M, né? Vezes 2A ao quadrado, mais M2 vezes 2A ao quadrado, mais 0, mais 0. Ou seja, o momento de inércia vai ser 8m ao quadrado. Então, é interessante, né? Esse sistema aqui, ele tem o dobro do momento de inércia desse cara aqui. Então, se eu estiver rodando os dois com a mesma velocidade angular, tá? Ou seja, se esse cara aqui for exatamente o mesmo, esse cara aqui vai ter o dobro da energia desse daqui. Não é muito intuitivo, né, gente? Porque aparece essa dependência com a distância ao quadrado, né? Então, acaba contribuindo que aqui tem duas massas que não contribuem, e tem outras que contribuem com o dobro da distância, mas aí acaba que como a distância é ao quadrado, vira maior aqui. Qual escolha, Gabriel? Você diz qual o melhor eixo para rodar? Então, isso daí, assim, quando o sólido é muito complicado, isso vai ser, em geral, assim, uma pergunta muito difícil de responder. Quando são sólidos maciços, etc., em geral, a gente consegue saber, assim, meio que quase por inspeção. Por exemplo, aqui, a lógica seria mais ou menos que eu tenho que deixar massas o mais distante possível do meu eixo de rotação, né? Então, tipo, massas estão muito, muito longe, elas vão contribuir muito mais. Isso, Renan, exatamente. Você tem essa questão da porta, né? Quando você quer passar uma porta, por exemplo, que se você está rodando a porta no meio, ou se você está rodando a porta num dos eixos da porta lateral, aí a energia da porta vai ser muito diferente, né? Então, Raul, a gente pode considerar sim, mas aqui nesse curso a gente não vai considerar, porque aí começa a ficar muito complicado. A princípio, você tem sólidos realmente que são tridimensionais e você pode ter eixos de rotação muito complicados. A gente vai considerar aqui só esse tipo de situação mais simples. Isso, inclusive, é uma consideração interessante que vale a pena mencionar. Esse assunto, gente, ele fica complicado rápido, tá? Eu vou avisando. Ou seja, esse papo de rotações, ele pode... O nível de complexidade dos cálculos aumenta, assim... Se a gente começa a querer ser muito geral, a complexidade aumenta muito. Então, aqui a gente vai tratar só situações um pouco mais simplificadas, e mesmo em cursos avançados, acaba não se vendo tanto essa parte aqui, porque a complicação matemática, a matemática fica muito destrambelhada, fica muito feia. Né? Mais alguma sugestão aí de eixo? Um saindo da tela. Beleza. Então, vamos fazer esse daí. Esse é mais difícil.
Então, a sugestão, né, se eu entendi direito aí, Lourenço, seria assim, né? Aí aqui tem que usar um pouco de imaginação, né? Eu tenho que fazer aqui, e eu vou ter o eixo saindo da tela, então eu vou escrever ele assim, ó. Eu não sei, vocês conhecem, só de curiosidade, vocês conhecem essa notação, pessoal? De usar uma bolinha no meio? Então, a bolinha significa que a flecha está vindo na sua cara, né? E o xizinho está entrando. Então, aqui é o eixo, ele está saindo da tela aqui. Beleza. Oi, Gabriel. Ah, boa, Gabriel. A gente não está considerando aqui nenhum tipo de movimento de translação. Tá? Então, a princípio, esse sólido como um todo podia estar sofrendo um movimento também de translação. Por exemplo, se você estiver escutando um CD dentro do carro. Você está dentro do carro, ouvindo um CD ali, né? O CD está girando e o carro está andando. Então, isso daqui a gente não está considerando no sentido de que, quando a gente pensa na energia cinética, a gente está pensando só no movimento de rotação. Então, o mais fácil seria pensar que, na verdade, a gente está trabalhando no referencial do centro de massa. A gente pode eu até colocar isso aqui. Estamos no referencial do CM. Beleza? Mas essa é uma pergunta realmente relevante, ou seja, dá para misturar tudo, né? Porque, inclusive, eu vou até colocar uma coisa a mais aqui. Estamos no referencial do CM e o CM em MRU. Né? Ou seja, o CM não está acelerado, porque se você tem um objeto que está girando e que está cujo movimento de translação também é acelerado, você começa a misturar as coisas. Quando você acelera, por exemplo, um objeto dentro do carro, a rotação vai ser afetada pela aceleração da translação. Você começa a misturar as coisas. Se o centro de massa está em MRU, aí não. Aí eu posso pensar só na rotação. Então, essa é outra dificuldade, que nem sempre, na maior parte das vezes, na verdade, o movimento de rotação ele não é independente da translação. Né? Eles dependem, mas aqui a gente está pensando, sei lá, em cima de uma mesa, ali tudo paradinho, a coisa girando tranquila. Tá? Beleza, pessoal. Então, nesse caso aqui, o nosso sistema ele vai rodar assim, ó. Deixa eu, talvez, só tirar esse negócio aqui. O nosso sistema ele vai rodar assim, né? Ao longo desse eixo aqui. Tá? Qual que vai ser aqui as posições de cada uma das partículas com relação ao eixo de rotação? O que vocês acham, pessoal? Vamos lá. Aqui, ó, distância do R1, R2, R3, R4 é esse eixo aqui. Lembrando que aqui é 2A e aqui é 2B. Beleza, o R1 igual a 0, o R2, 2B e o R3, 2A. E aí esse cara aqui, o R4, ele está na diagonal. Então, ele vai estar num negócio que vai ser raiz quadrada de 2A ao quadrado mais 2B ao quadrado. Ou seja, colocando um 2 em evidência, né? Raiz de A ao quadrado mais B quadrado. Tá? Portanto, o momento de inércia vai ser a massa da segunda partícula. A primeira não contribui. Então, a massa da segunda partícula vezes 2B ao quadrado, mais a massa da terceira partícula vezes 2A ao quadrado, mais a massa da terceira partícula vezes 2, desculpa, raiz de A2 mais B2 ao quadrado. Então, simplificando, eu vou ter 4mB ao quadrado, mais 4mA ao quadrado, mais 4m ao quadrado mais b quadrado. Ou seja, vai ter 8m ao quadrado mais 8m b ao quadrado. Bastante. Momentão. Legal. Beleza, pessoal?
Tá bom. Então, na próxima aula, a gente vai continuar estudando essa questão do momento de inércia e vamos ver outros exemplos de como calcular o momento de inércia, tá? Mas o que eu só queria, então, terminar enfatizando é isso, né? O momento de inércia, o que é o momento de inércia? Para a gente não ficar calculando ele sem pensar. O momento de inércia, ele faz o papel da massa, mas para rotações. Então, quando você tem um momento de inércia grande, é como se fosse, no caso de rotações, uma partícula com uma massa grande. Se você, só a massa por si só não fala nada para a rotação, porque depende de como é que essa massa está rodando, né? Depende ou seja, do raio da rotação, da distância, porque isso aqui é o raio que a massa tem com relação ao eixo. Se você tem uma massa que é pequena, mas está muito distante do eixo, ela vai ter um momento de inércia muito grande. Vai aparecer umas integrais, sim. Raul, próxima aula. Beleza, pessoal? Eu vou parar por aqui, então. Se tiverem qualquer dúvida, estamos aí. Se não, até a próxima aula. Tchau, professor. Muito obrigada pela aula. Obrigado a você, Melissa. Até quarta. Tchau, gente. Obrigado.